coisas acontecendo na rua, como pessoas, do que cada vez mais o que está se aproximando, é muito difícil a gente confiar no caminho que a gente anda e na pessoa que a gente vive durante os dias, né? Que fala as nossas coisas para a pessoa, a dificuldade. Então, é muito difícil a gente confiar na pessoa que a gente está vivendo no mundo hoje em dia. O que significa confiança para você? Uma pergunta. Você sabe me dizer o que significa confiança? Significa ter mais confiança em Deus e ter fé e confiar em Deus. É isso que significa confiança. Nesse momento, peço para você abrir sua Bíblia, lá no livro de Provérbios. Provérbios, no capítulo 3. O capítulo. Assim que todo mundo achar o capítulo, a gente vai orar e eu vou dizer o versículo, o verso para a gente ler, entender melhor. Provérbios, capítulo 3. Isso, 3. Todo mundo encontrou? Então eu convido você a fechar seus olhos para a gente falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos reunidos na tua santa casa de oração. Nesse momento, Senhor, tudo que eu for dizer aqui, Senhor, possa ficar em cada coração de cada pessoa. Senhor, me use, que eu possa diminuir o teu Santo Espírito crescer, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O verso 5 e o 6. O 5 fala assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não te no teu próprio entendimento. Seja assim, reconhece em todo o teu caminho e ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, esse verso nos ensina que devemos confiar em Deus de todo o nosso coração e também ensina a importância de confiar em Deus. Isso também significa entregar a Deus as decisões, grandes e pequenas, reconhecendo que Ele tem um plano maior e sabedoria em nossas vidas. Amém. Como fala aqui, né? Que devemos confiar em Deus de todo o nosso coração. Então, que esse verso aqui, e também reconhecer em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer os nossos caminhos é tipo assim: se eu faço alguma coisa de errado e não estou reconhecendo o meu erro, então o quanto eu fazer essas coisas erradas, Ele não vai endireitar o meu caminho. Então, quando eu estiver fazendo coisa certa, aí sim vai estar certo o meu caminho. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Salmos. Salmos, no capítulo 37. E o verso 5. Amém?
fala assim: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Irmãos, como a gente acabou de ler, que devemos entregar nosso caminho ao Senhor e confiar nele, que o mais ele fará em nossas vidas. Amém? Porque se a gente não entregar as dificuldades, as lutas que a gente passa durante o dia, não entregar, fica difícil, porque ele não vai nos ajudar a vencer aquilo que a gente está passando em nossas vidas. Então, ele diz que devemos entregar. Então, quando ele fala entregar, é entregar problemas, dificuldades e várias coisas que a gente passa na nossa vida. Lá no livro de Salmos, continuamos Salmos, só que o capítulo vai ser 125. E um capítulo. Primeiro, alguém pode ler para mim? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Irmãos, esse verso compara a confiança em Deus, a estabilidade do monte Sião. Este monte, sendo a base de Jerusalém, é inabalável, representando a firmeza e segurança que os confiam em Deus encontrarão em sua presença. O livro do Sermão fala bem aqui assim: reconhece em todos os teus caminhos. Fé é confiança em Deus, acreditar que Ele nos ama e saber o que é melhor para nós. Assim, em lugar de nossos próprios caminhos, ela nos leva a preferir os seus. Está lá no livro do Obreiros, Evangélico, página 251. Lá no livro de Isaías, vamos abrir lá? Livro de Isaías, no capítulo 26, no verso 4. Todo mundo encontrou? Alguém gostaria de ler? Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Irmãos, esse verso ele nos incentiva a confiar inabalável em Deus, que é apresentado como uma fonte e segurança estabelecida constante. Essa passagem decada a importância de depositar a fé em Deus, mesmo em meio às dificuldades, pois Ele é inabalável e eterno. Amém? Então, como diz assim, que devemos orar, pedir a Deus, mesmo na dificuldade, porque é ali que Ele nos ouve. Se a gente dobrar os joelhos no chão, orar mesmo, clamar, Ele vai ouvir a nossa dificuldade. Amém? Amém. Jesus nos encoraja a confiar em Deus. Lá em João capítulo 14, e o verso 1, bora ver lá o que diz? João capítulo 14, no verso 1.
Jesus nos lembra que a confiança em Deus e nele nos dá paz e segurança, mesmo em meio às tempestades da vida. Bem aqui no livro, no Sermão da Quarta-feira do Poder, fala assim: Ele endireitará as tuas veredas. Os caminhos antigos representavam entre as colinas e outros obstáculos. Os estrangeiros dos tempos bíblicos não tinham equipamentos pesados para nivelar e fazer aterros. Não podia colocar pontes sobre desfiladeiros em suas mentes. Somente Deus tinha capacidade para abrir caminhos diretos. Hoje podemos detonar explosivos entre montanhas, pavimentar autoestradas, mas não temos a solução para todos os problemas e desafios da nossa vida. A ciência tecnológica tem produzido grandes maravilhas, mas não consegue preencher o vazio que há naquela que está distante de Deus. Não temos o controle. Em Jeremias diz: Eu sei o Senhor que não cabe ao ser humano, determina ao seu caminho, nem cabe ao que anda, dirige os seus passos. Está lá em Jeremias, capítulo 10, verso 23. A conclusão diz assim: se consagramos a vida a seu serviço, nunca seremos colocados numa situação para a qual o Senhor não haja tomado providência. Seja qual for nossa situação, temos um guia para dirigir o caminho. Qualquer que seja a dor, a privação ou a solidão, temos um amigo que se sente conosco. Está lá também no livro de Obreiros Evangélicos, página 263. Irmãos, só deixa eu entrar aqui no outro também. Mesmo a gente passando por dificuldades, lutas, o que Paulo diz sobre confiar em Deus. Confia em Deus e descansa nele, mesmo não compreendendo seus planos, pois sabe que ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Confiar em Deus é ter certeza de que ele cuida de nós, mesmo quando tudo está contra nós, e chegar até o vale da sombra da morte. E confiar que ele está ao nosso lado. Amém. Então a gente vê que Paulo, ele era um personagem da Bíblia, e antes dele descansar no Senhor, ele deixou essa pequena mensagem de que devemos confiar mais em Deus e ter a certeza que Ele é o Deus que tudo pode em nossas vidas. Amém. Irmãos, essa foi a minha pregação. Vocês sabem que eu nunca sou demorado, né? Já é 8h22, quase no horário certo. Mas deu de entender o que é confiar e ter confiança em Deus. Então, aqui, o apelo dessa noite, que ele nos fala, é que, em meio às dificuldades, lutas da vida, como estava tendo os pedidos de agradecimento, né? Muitas pessoas falam que passando por dificuldades, lutas, desafios, mas Ele é um Deus que tudo pode nas nossas vidas. Ele vai fazer você sair dessa situação que você está passando. Como o irmão fez o pedido dele, ele disse que ele está num momento difícil, né? Mas nós temos um Deus que ele tem a capacidade de fazer ele melhorar da situação que ele está passando. Então, sempre vai existir pessoas que vão nos colocar para baixo, vai nos ferir, vai falar palavras que vão nos magoar. Mas se a gente for ligar, a gente acaba dando ouvido para o inimigo e a gente acaba caindo e às vezes desiste até do caminho de Deus, né? Por causa desse tipo de coisa que acontece. Então, a gente tem
tem que ser que nem Paulo, mesmo com as dificuldades, sempre tinha pessoas ali que ele ouvia, que deixava ele desanimado, mas ele teve a certeza que, mesmo a tempestade, ele teve a certeza que ele teve um Deus que nos pode em nossas vidas. Então, a gente tem que ser que nem ele, mesmo em as dificuldades. A gente não tem que ligar para as pessoas, tem que ligar para Deus, porque é Ele que é a nossa estrutura espiritual. Então, se a gente for olhar para Ele, Ele vai fazer a gente melhorar de todas as coisas que a gente está passando. Amém? Então, que Deus nos abençoe. E hoje, sim, nesse momento eu irei cantar uma música que ela vai falar sobre aprender a confiar. Então, que a partir de hoje a gente pode aprender a confiar mais em Deus mesmo, meias lutas, dificuldades, tudo que acontecer em nossas vidas, a gente possa continuar